Matemática foi um dos meus maiores desafios quando eu estava estudando para passar em medicina pelo Enem. Eu tinha um déficit muito grande por causa do meu ensino médio. No meu primeiro Enem eu acertei só 12 questões e no Enem da minha aprovação em medicina eu acertei 38. E hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas principais estratégias para conseguir acertar 84,4% da prova de matemática no Enem e finalmente chegar à prova em medicina. Oi, gente, meu nome é Kellen, sou estudante de medicina do 4º período e hoje eu vim conversar com vocês as minhas principais estratégias que colaboraram para que eu elevasse de 12 para 38 acertos no Enem e finalmente chegasse na aprovação em medicina em mais de uma universidade e hoje já estou no 4º período. E a primeira estratégia que eu tenho para compartilhar com você é algo simples, mas que fez muita diferença no meu resultado e no meu desempenho. É baixar um aplicativo que exercite as principais operações matemáticas no dia a dia e marcar um horário fixo ao longo do dia ou da semana para você poder jogar aquele joguinho ali por um tempo também determinado, tipo 10 minutos ou até passar de fase. Eu vou deixar na descrição do vídeo o nome do aplicativo que eu usei, mas você pode usar os mais variados, a partir do seu gosto. Eu usei mais de um, porém um deles eu achei que eu me identifiquei melhor e fiquei com ele até o final. Se eu não me engano, ele se chama Truques Matemáticos. Eu já falei em outro vídeo aqui do canal, quando eu trago dicas sobre matemática, e ele me ajudou muito, porque além de exercitar as principais operações para conseguir fazer cálculos mentais e acelerar a resolução da prova, ele também vai dando dicas que você não vê em lugar nenhum, pelo menos eu não vi em lugar nenhum, para você fazer operações com números grandes ou para tornar o caminho do raciocínio e chegar até a resposta mais fácil. Ele fez muita diferença na minha trajetória, por isso que eu quis trazer ele sim primeiro. E aí eu jogava ele todos os dias, depois do almoço ou quando eu estava na academia, na bicicleta ou na esteira. Então já era certeira porque eu via a melhoria no meu desempenho, por isso eu realmente indico essa dica simples, mas que trouxe um impacto positivo muito grande para o meu desempenho e para o meu cálculo mental. Até hoje, às vezes eu estou na rua e até no dia a dia mesmo vou fazer algum cálculo e eu uso as dicas dele. Algumas eu já esqueci, eu confesso, mas para a época do Enem e na prova, assim, estava tudo muito afiado e fez muita diferença, por isso usem o aplicativo Truques Matemáticos. Eu não sei dizer se ele tem para Apple, mas busque algum que atenda às suas necessidades, porque eu tenho certeza que colocar matemática no seu dia a dia vai fazer muita diferença no seu desempenho e vai facilitar na hora da resolução da prova. A segunda coisa que eu queria trazer para você é: estude matemática todos os dias que você tiver reservado para estudar. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem gente que estuda todos os dias, 5 dias na semana, e tem gente que só consegue estudar 3 dias, 2 dias. Mas eu quero que você estude matemática todos os dias. Parece impossível, pra mim era impossível. Eu falava assim, nossa, com tanto conteúdo pra ver, como que eu vou estudar matemática todos os dias? Mas quando a gente para e se planeja, dá certo. É uma das coisas mais importantes para você chegar e ter um bom desempenho em matemática, é ter contato com a matemática, com a matéria, todos os dias. Você não precisa estudar 2 horas de matemática todos os dias. Mas um dia você pode estudar 2 horas, no outro dia você pode estudar 1 hora, no outro dia você pode estudar 40 minutos. Mas além do jogo, porque isso aqui é outra coisa, você vai jogar. O jogo não precisa ser todo dia, mas que você tenha uma rotina de colocar ele no seu dia a dia. O contato com a matemática eu quero que você faça todos os dias de maneira diferente. A minha relação com a matemática no ano da minha aprovação, ela foi muito íntima e por isso eu acho que eu já tenho um pouquinho de propriedade para poder falar com você sobre como eu estudei e como que isso deu resultado para minha aprovação. E o tempo passa tão rápido, eu já estou no 4º período. Eu falei, gente, tipo, foi ontem que eu estava chorando porque eu não estava conseguindo acertar questões de razão e proporção. Eu quero que você estude matemática todos os dias, mas não usando a mesma estratégia. Primeiro eu quero que você deixe um tempo fixo, reservado, para você resolver questões do Enem. Pode ser 10 questões ou 5 questões. Eu gostava de 10 ou 5 questões, porque eu conseguia fazer o cálculo rápido ali da porcentagem e ver quanto que eu tinha acertado. Então, reserve um tempo para você resolver questões do Enem. Depois, reserve um tempo para você corrigir as questões que você fez. E depois eu quero que você reserve um tempo para você refazer as questões que você errou. Depois, você precisa separar um tempo para resolver questões dos assuntos que você ainda está vendo em curso, né, que você ainda não terminou, principalmente se você ainda estiver no ensino médio ou se você tem a necessidade de voltar no conteúdo porque está muito distante, como era a minha realidade. Na verdade, eu tive contato
Tudo era novo, porque eu não tinha visto no ensino médio, então tudo era novo. E eu quero que você separe um tempo para você resolver questões desses assuntos como forma de revisão. E aí você vai fazer a mesma coisa, você vai corrigir essas questões e vai fazer elas de novo. Quando você for fazer a correção das questões das duas listas, tanto das questões do Enem quanto das questões dos assuntos que você está vendo atualmente, eu quero que você faça uma lista dos assuntos que você errou. Ah, eu errei questões sobre razão e proporção. Ah, eu errei questões sobre geometria analítica. Ah, eu errei questões sobre probabilidade. Eu quero que você faça essa lista, porque isso vai te dar uma dimensão do que é que você está precisando melhorar. Faz toda a diferença. Essa abordagem foi fundamental para a minha melhoria, porque eu consegui ver o que é que eu não estava indo bem e tracei estratégias para melhorar em cima de algo real. Enquanto o processo está em curso, enquanto você está tentando a aprovação, parece algo muito distante. Como você está envolvido, não é possível a gente ter uma visão meio analítica e sistemática de todo o processo. Então, para isso, a gente usa de estratégias para conseguir traçar um caminho mais lógico. E quando a gente passa, porque você vai passar, você olha para trás e pensa, nossa, estava bem na minha cara e eu não vi. Nesse sentido, eu garanto que você fazer uma lista com os assuntos das questões que você errou, tanto da lista do Enem quanto da lista dos assuntos que você tem em curso, vai fazer toda a diferença. Além disso, faça questões do Enem. Eu quero que você faça questões das listas dos exercícios que estão em curso, dos assuntos que você está vendo atualmente. Eu quero que você separe um tempo para corrigir as questões do Enem e eu quero que você separe um tempo para corrigir as questões das listas dos assuntos que você está estudando agora. Depois, você vai anotar os assuntos que você errou. Ah, errei questão de razão e proporção. Errei questão de probabilidade. Faça uma lista única, não precisa separar não. Faça uma lista única, tanto para as questões do Enem, quanto para as questões dos assuntos que você está vendo no momento. Depois, você vai deixar fixo dentro do seu cronograma um momento para você voltar e refazer essas questões. Porque uma coisa, gente, a gente vê a explicação do professor ali falando, né, no YouTube, geralmente eu ouvia muito isso. O professor vai e faz a questão pra gente. Faz todo sentido quando ele tá respondendo. Mas quando você vai pra prática, tentar fazer, é outra história. E aí eu ficava perdida, não sabia direito como fazer. E é muito importante que a gente refaça as questões que nós erramos, porque elas vão voltar. E a raiva de perder uma questão que você já errou, achou que corrigiu, mas não corrigiu efetivamente, é muito grande. Não passe por essa frustração. Por isso, toda questão que você errar, você vai voltar. Entender se é um erro em virtude de conteúdo, de atenção, o que é que te motivou a errar. Vai jogar isso para sua lista de assuntos de erros. Vai ver alguém respondendo essa questão, se você não está conseguindo fazer ela sozinha. Vai fazer essa questão de novo. E aí, quando ela estiver, assim, claramente, debaixo da sua mão, com o raciocínio traçado, aí o processo vai estar concluído. Porque todo mundo sabe que no Enem aparecem questões modelo. Obviamente que as respostas não são a mesma, o contexto às vezes não é o mesmo, mas a gente tem questões modelo. E aprender a responder essas questões modelo me ajudou muito no momento de fazer a minha prova no meu ano de aprovação. Assim, foi um caos. Eu perdi 2 questões do gabarito, eu tava com um corretor de prova que tava esquecendo de tirar o negócio do tempo, atrapalhava a gente, péssimo, horrível. Eu achava que eu não ia conseguir. E se eu não tivesse tido todo esse preparo, quem sabe se eu teria conseguido. A terceira estratégia que eu trago para você é: faça uma lista com os 10 assuntos que mais caem no Enem. Isso é fundamental. Eu me lembro de colocar sempre, eu atualizava. Só que assim, algumas coisas se mantinham constantes, mas eu vou dizer por que eu mudava, vou te explicar, calma. E colocava na parede do meu quarto, para elas ficarem assim na minha cara. Nossa, eu tenho dificuldade nisso, essa vai cair. E coloca por ordem de porcentagem. Tem vários sites que fazem isso, que dão esse ranking, né, no que aparece mais. Então coloca isso em um lugar que dá para você ver. Mas antes de colocar na sua parede, de post-it, na sua mesa, na porta do seu quarto, onde você quiser colocar, o que é que você vai fazer? Vai colocar ela por ordem de frequência no Enem. E depois você vai colocar peso para elas baseado no seu desempenho e na sua dificuldade. Por exemplo, todo mundo sabe que geometria plana cai muito no Enem. Eu não saberia dizer atualmente qual o ranking de geometria plana no Enem, mas com certeza ela cai com frequência ainda. Ok, geometria plana. Estamos na 4ª posição, geometria plana e astral. Só que eu, em especial, não tinha tanta dificuldade em geometria plana. Então, em um ranking de 1, 2, 3, sendo 3 o que vale mais, eu daria para geometria plana 2.
Mas razão e proporção, por incrível que pareça, também, obviamente, está entre os conteúdos que mais caem para o Enem. Eu tinha muita dificuldade. Não me pergunte por que eu não conseguia entender e eu errava todas as questões. E voltei 1 milhão de vezes. Então eu dava peso 3, porque eu precisava estudar mais do que geometria plana. Óbvio que geometria plana tem mais conteúdo, então ela pega mais tempo da gente. Mas no que diz respeito às questões de precisar voltar, revisar, fazer de novo, comparativamente, razão e proporção me tomava mais tempo nesse sentido do que geometria plana, porque eu achava mais fácil e eu não conseguia entender por que eu não me dava bem com razão e proporção, mas eu precisei de muito treino para entender como responder as questões do Enem e as questões modelo me ajudaram bastante. Esse exemplo eu tirei para você entender que eu quero que você liste os assuntos que mais caem de matemática do Enem, coloque por ordem de frequência, de forma atualizada. Tem vários sites que fazem isso e é muito importante que você construa, porque você é o agente principal dentro do seu processo de aprovação. E do lado eu quero que você coloque o seu peso de 1, 2, 3, sendo 3 o mais pesado. E você vai basear essa numeração, essa quantificação na sua dificuldade, independente se o assunto é difícil ou não. A única pessoa capaz de fazer essa quantificação é você, porque você vai saber o que você tem de dificuldade, o que é que não tem dificuldade, o que é que aparece mais, o que é que aparece menos. Por isso, é imprescindível que você, e não inteligência artificial, e não mentor, faça isso. Você coloque o peso para cada assunto que mais cai, os 10 entre os que mais caem para a prova de matemática do Enem. A penúltima dica que eu queria trazer aqui para vocês, ela é nível Harvard, assim, para alguém que está muito querendo passar. Eu quero que você separe um momento do seu dia ou da semana para assistir vídeos de dicas de matemática. Para mim isso fez toda a diferença. Eu lembro do Felipe Oliveira, eu lembro de vários canais assim que eu ficava vendo dicas de matemática para conseguir ter um raciocínio mais rápido, para fazer contas com números grandes mais rápido, para poder ver macetes de questões do Enem. Então você batia o olho na questão do Enem e já sabia mais ou menos como que iria traçar o caminho lógico para chegar na resolução. Então separe, não precisa ser 1 hora de relógio, 10 minutos em um vídeo que na verdade a gente acaba vendo na velocidade 2. Separe um tempo para você ver esses 10 minutos de vídeo, porque fazem muita diferença, fez muita diferença. Eu lembro de questões de torneira, né, que você bate o olho na questão e já sabe o que é que ela quer de você. Ou aquelas questões com os prismas do Enem, questão com quebra-cabeça. Eu vi as pessoas, e tem vários vídeos aqui no YouTube para te ajudar a fazer isso. Não só aqui do canal 7med, mas dos outros canais também. Pesquise. Coloque como meta um vídeo por semana. Sei lá, toda segunda-feira, antes da hora do almoço, enquanto você está almoçando, logo depois de almoçar ou logo antes de tomar café, você vai ver esse vídeo de dicas para responder questões de matemática mais fácil, mais rapidamente, com base nessas questões modelo. Faz muita diferença. E eu usei essa dica e ela contribuiu para que eu pudesse acertar 38 questões do Enem, correspondendo a 84,44444% da prova de matemática do Enem 2022. A última dica que eu quero trazer aqui para você, por favor, preste atenção. Ela é algo que algumas pessoas acham difícil, embora seja simples. Eu quero que você trace uma linha do tempo do seu desenvolvimento, do seu desempenho ao longo do seu processo de preparação. A gente está em mais ou menos maio, né, junho. Eu quero que você faça uma análise do momento. Quando você está acertando isso para o simulado e para o simulado oficial. Que é como assim simulado oficial? Nesse ponto da história, eu espero que você tenha uma rotina de simulado pelo menos 1 ou 2 vezes por mês. E aquele simulado oficial em que a gente fica, sei lá, trancado no quarto ou vai para algum ambiente diferente, imprime a prova do Enem ou alguma outra prova de um cursinho que sejam, né, questões inéditas, impresso, faz ali no tempo que a gente tem para a prova, primeiro dia, segundo dia, igual seria uma prova do Enem. Eu espero, no fundo do meu coração, que você faça isso. E se você não faz isso, comece a fazer a partir de agora. Eu tô mandando você fazer isso. Faça isso, faça simulados pelo menos uma vez no mês, que é tipo assim, o mínimo, não dá para fazer menos do que isso, é fundamental para você analisar o seu desempenho. Eu sei que a gente às vezes fica com medo, fica com ansiedade, tipo assim, ai, como é que eu vou? E se eu não for bem? E isso tá determinando. Cara, teve simulados que eu fui muito mal. E teve simulados que eu fui muito bem. E ainda assim eu consegui ser aprovada. Só que cada um, tanto os que eu fui bem quanto os que eu fui mal, colaborou, colocou um tijolinho ali nesse processo, nesse muro,
nessa escada que me levou até a prova sem medicina e faz muita diferença. Por isso que eu defendo muito a necessidade de a gente fazer simulado para poder avaliar o nosso desempenho antes de realmente e efetivamente estar ali no momento de prova. Então, quando você for fazer esses simulados, que agora, se você não fazer, você vai fazer, e se você está fazendo, ótimo, eu quero que você trace uma linha do tempo sobre o seu desempenho para cada matéria e para cada área do conhecimento, onde você vai colocar o tempo que você gastou para responder a prova, quanto foi que você teve de correção de redação do Enem, quantas questões você conseguiu acertar, colocar quais foram os seus principais tipos de erro. E aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre os tipos de erro. Espero que você tenha visto. Ou, se não, você vai ver agora, que eu vou deixar o card aqui para você ver quais são os tipos de erros que você está fazendo. Porque é fundamental para a gente conseguir direcionar as nossas energias. Até porque 180 dias passa rapidinho. Gente, é isso. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Deixa aqui seus comentários para ver se você já está usando alguma estratégia, se algo foi novo para você. Depois de colocar em prática, vem aqui e me diz o que você achou. Como tem sido para você esse processo de preparação para a prova do Enem, 180 dias, ao mesmo tempo que está longe, está perto, mas calma, confia no processo que vai dar tudo certo. Um beijo, eu espero que vocês fiquem bem, se preparem. A aprovação é um processo possível, eu tô aqui para dizer que é possível. Obrigada por ter ficado até aqui. Até um próximo vídeo do canal 7med. Um beijo e tchau.